Me chamo Matheus Silva Azevedo, eu pertenço a um território de comunidade tradicional da reforma agrária. É um projeto de assentamento agroextrativista, que é uma unidade de conservação diferenciada, né? Então, os assentamentos agroextrativistas são uma modalidade de demarcação e reconhecimento de território tradicional. O meu fica localizado às margens do rio Campom-Pema. É um rio que faz parte de um arquipélago de 72 ilhas do município de Abaetetuba, lá na região do Baixo Tocantins, no nordeste do estado do Pará. E a gente sabe muito bem que o debate de crise climática ele deve ser concebido a partir da vivência do território, porque apesar da gente estar falando de muitos números, a gente está falando de 1,5 grau que a gente não pode atingir, a gente está falando de populações, enfim, gráficos e muita coisa, mas no cerne da questão, nós estamos falando de pessoas, de costumes, de vivências, a gente está falando de memória, a gente está falando de território, que é afeto, e de territorialidade, de ancestralidade, e ainda mais do que isso, né, de identidades que são plurais, que são diversas. Então, a gente deve sempre partir do diálogo a partir das vivências do território, né? E no território, né, na minha comunidade, a gente tem vivido, enfim, diversos problemas que há poucos anos atrás a gente nem sentia, né, nem percebia, mas que se intensificaram muito, principalmente de 2022 para cá. A minha comunidade, como eu disse, é agroextrativista, então a nossa fonte de subsistência, de renda, né, até um tempo atrás dava quase que exclusivamente da extração do açaí, do miriti, né, e de diversas outras frutas ali presentes, e também da pesca artesanal, né, dos peixes locais, do camarão e alguns outros mariscos que eram presentes ali. A gente vem percebendo como assim, um dos maiores fatores que influenciam muito na nossa relação com o território, até mesmo na nossa permanência, né, para com ele, a mudança no ciclo das marés, que eu acho que vem nos impactando muito nos últimos anos, e isso a partir de um saber ancestral, né? Meus pais, meus avós sempre me ensinaram qual era o melhor momento de pescar, qual era o melhor momento de pegar o camarão, e assim, isso tudo guiado pelo ciclo, pela sazonalidade das águas. Então, nossa comunidade é banhada por um rio, né? Fica dentro de uma bacia. Então, assim, a gente sempre teve nosso modo de vida pautado nessa dinâmica, nesse fluxo, né? Então, a gente sabia, por exemplo, a partir desse conhecimento, que 3 dias após a lua cheia, a gente tinha o ápice da nossa maré lançante, que a gente chama na comunidade, que é a maré grande, e a partir do 4º dia, a gente tinha a maré de quebra, ou a maré morta, que era nessa maré que se dava muito mais peixe. Então, a gente já tinha, a partir desse conhecimento, já se organizava para a comunidade pescar naquele momento, porque sabia que ia ter, né, abundância desse pescado, mapará e pescada, que eram as principais espécies da localidade. Hoje, por exemplo, a maioria dos pescadores já não tem mais o hábito de ir para a água pescar, porque não tem peixe. Então se some a pescada, some o mapará, e a gente já vai comprar na cidade. O que a gente antes oferecia, o que a gente antes vendia, a gente já não tem mais, e a gente vai comprar na cidade, né, de pessoas que vêm de outros lugares e trazer o peixe para a gente. Mas a partir das vivências locais, por exemplo, a minha avó, meus avós me falam, olha, tá muito quente a água, o camarão não consegue se reproduzir. Realmente, numa comunidade pesqueira não ter peixe, por exemplo, fazem com que muitas das famílias não tenham mais a perspectiva de continuar no território e tenham que, quase que de forma forçada, né, sair e ir para a cidade, porque a fonte de subsistência ela não provém mais exclusivamente ou parte dela do extrativismo, porque já não se tem a garantia de ter, né, aqueles recursos. Então vai para a cidade morar, buscar um outro emprego informal e etc., porque já não consegue ter essa segurança alimentar dentro do território. Creio eu que, a falar de justiça climática, a gente precisa voltar para o território e entender que justiça climática só há quando o direito ao território é garantido. Então parte sempre disso, todo mundo tem que ter o direito ao local que mora, às suas formas de vida, à continuidade das suas práticas de subsistência.